Grupos de WhatsApp. Bom, eu vim te falar sobre as minhas experiências em fazer parte de vários grupos de WhatsApp. E te conto o seguinte: primeiro, aquelas respostas dadas em grupos para que todos possam ler. Muitas vezes você tem uma pessoa conversando com a outra sobre um tema específico e a pessoa responde para todo mundo. Em vez dela responder privadamente, ou seja, você vai na raiz do grupo, marca a pessoa e você pode responder direto para ela. Aí você evita que o grupo fique cheio de mensagens. Esse é um ponto fundamental para você poder conviver bem num grupo de WhatsApp. Um outro ponto fundamental é que todo grupo de WhatsApp ele tem, quer dizer, a maioria hoje tem, as pessoas aprenderam a usar essa rede social, vamos dizer assim, e vários grupos têm a sua descrição, para que serve aquele grupo. Muitas pessoas entram em grupos pensando que vão divulgar a sua atividade. Por exemplo, um escritor entra para mostrar a publicação do seu livro e só pensa nisso. Um músico entra para mostrar uma música dele e às vezes o objetivo do grupo é falar sobre economia ou falar sobre representar um segmento da sociedade, representar aposentados de uma instituição federal. Enfim, cada grupo tem o seu objetivo. E aí as pessoas não respeitam a descrição do grupo. Eu nunca consegui desrespeitar a descrição de um grupo. Na verdade, eu pergunto para o administrador privadamente, porque você vai na raiz do grupo, busca o nome do administrador e fala com ele privadamente: posso enviar isso no grupo? Hoje eu fiz isso num grupo sobre inteligência artificial. Eu queria mandar uma matéria que o Cultura Alternativa tinha publicado sobre o ChatGPT e câncer, que é uma palestra que foi feita num fórum da OpenAI. E aí eu perguntei para o administrador do grupo, que é um grupo de mais de 1.000 pessoas, se eu podia enviar. Ele: óbvio, o assunto é inteligência artificial e tal, e foi muito bom. Num outro grupo que eu faço parte, nós temos agora matérias exclusivas chamada Senado Memorável, onde nós vamos entrevistar aposentados do Senado Federal para que eles possam falar sobre sua época, falar um pouco da sua mini-bio, e vamos fazer matérias valorizando a história do Senado Federal sob a ótica dos funcionários que lá passaram, que muitas vezes eram funcionários que não ocupavam cargos relevantes de chefia, mas que querem ter voz na história do Senado porque realizaram uma série de trabalhos muito interessantes enquanto estiveram na ativa. E aí eu coloquei no grupo a primeira matéria que saiu, coloquei a forma que as pessoas poderiam participar. Depois que a pessoa participa, ela recebe um formato da matéria exclusiva, onde ela tem que mandar uma mini bio de 10 linhas e 10 linhas sobre o que ela quer divulgar. A gente faz 10 perguntas em cima dessa mini bio e daquilo que ela quer divulgar, e aí vai andando a matéria. Porque a nossa redação ela é muito pequena. Mas isso eu falei privadamente. Eu falei, fui na raiz do grupo e estou falando com cada pessoa daquele grupo. Grupos, por exemplo, de futebol, você vê aquelas manifestações as mais diversas possíveis, inclusive brigas públicas em grupos de futebol. Eu, por exemplo, acho isso deplorável. Eu, quando entro num grupo, eu tive um time de nascença chamado Náutico, onde tem um grupo que eu conheço, onde o administrador fechou o grupo, porque era muita piada abobalhada que as pessoas mandam. Parece que as pessoas às vezes têm um problema cultural e elas mandam piadas assim sem noção, não é? Então o administrador publica o quê? Onde vai passar o jogo do Clube Náutico Capibaribe em Brasília, em que bar, quando ele lança uma camisa da confraria, que ele é vamos dizer, o presidente de honra, é o presidente eterno.
e aí você fica bem sintonizado num grupo para difundir as ideias que foram descritas na descrição daquele grupo. E você tem outro tipo de grupo que é aberto para as pessoas opinarem e às vezes começa uma discussão muito intensa, muito pesada, e num país onde você tem a polarização muito grande entre pessoas, aí as coisas descambam muitas vezes para agressões desmedidas e fica todo mundo lendo, aqueles dois discutindo, mandando 30 mensagens para um, 30 mensagens para o outro. Isso eu nunca consegui fazer, tanto que o grupo de futebol que eu faço parte é um grupo de 10 a 15 pessoas, onde eu recentemente mandei alguns áudios, principalmente na hora do jogo, do nosso time, e respeito todas as pessoas ali, mesmo pessoas que eu discordo, em gênero, número e grau, ou então numa parte de um áudio que elas enviaram, eu respeito plenamente as pessoas, boto um like em todas as mensagens, escuto todas as mensagens e tento valorizar com uma escuta ativa, não é? Tudo que é mandado naquele grupo. Ou seja, isso é uma outra questão. Tem muita gente que não escuta, não lê, não consegue ler. Eu, por exemplo, às vezes mando 5 linhas de uma mensagem para minha esposa e ela não lê. Quando o WhatsApp não é um WhatsApp empresarial, ele é um WhatsApp pessoa física, você pode transcrever aquela matéria e ler. Poxa, tudo para facilitar a sua vida, ou o seu cansaço, ou a sua pressa. Não é? Então, porque muitas vezes a pessoa com pressa, ela não tem tempo para poder ler aquele material. Então, você estar num grupo de WhatsApp, você pode se expor completamente com as mensagens que você manda. Tem pessoas que são tão assim estranhas e gostam de questionar tanta coisa que ficam questionando, aí você vai vendo a diminuição das respostas para aquela pessoa que está questionando diariamente tudo que se desenvolve naquele grupo, e aquela pessoa se perde como uma pessoa insuportável, uma pessoa chata, uma pessoa que ninguém valoriza, uma pessoa que todo mundo já sabe que vai criticar a descrição ou a função do grupo, ou que vai se posicionar de forma mais aguerrida. Então eu não sou assim. Eu busco sempre ter um áudio, uma audição ativa, sabe? Porque aí você valoriza a pessoa e as ideias que ela possui. Eu penso que você participar de um grupo de WhatsApp é você ter muita educação, é você ter muita percepção de que naquele grupo você não pode ficar mandando bom dia, boa tarde, boa noite. Esse grupo, às vezes, da instituição federal que eu fiz parte, né, e hoje sou aposentado, às vezes falece uma pessoa e todo mundo, meus sentimentos, meus sentimentos, meus sentimentos, meus sentimentos. Aí fica assim, 300 meus sentimentos. Obviamente que ninguém, ao falecer uma pessoa, ninguém vai desejar o mal. E se você quiser desejar meus sentimentos, você vai na raiz do grupo e manda uma mensagem específica para aquela pessoa. Eu trabalho muito com a raiz de grupos diversos. Obviamente que você tem também uma forma de preservar o seu nome e não deixar com que ele apareça na raiz de um grupo. Isso são privacidades que foram feitas devido a uma série de coisas que acontecem em grupo de WhatsApp. Então eu vim aqui para falar para você só o seguinte, você participar de um grupo de WhatsApp é você ter educação, é você ter a educação de que você está num grupo público com uma série de pessoas. Primeiro você deve observar e obedecer e seguir as regras do grupo. Depois, se você quiser enviar alguma mensagem, fale com o administrador para enviar. E nós, por exemplo, do Cultura Alternativa, nós temos um grupo fechado, onde a gente só manda de madrugada as matérias publicadas naquele dia ou período e também as datas comemorativas e matérias correlacionadas com essas datas. E a gente nunca perdeu, muito pouca gente. Vamos dizer, no universo de 500 pessoas, a gente perdeu ali 7%. Você entende? Então, a gente, na verdade, só ganha diariamente pessoas que entram, e toda vez que eu vou fazer a divulgação do grupo, eu falo que não vai encher a memória do seu celular. Porque não sei se você sabe, quando você manda fotos, vídeos, tudo enche a memória
de um celular da outra pessoa. E muitas vezes as pessoas têm poder aquisitivo diverso. Então, muitas vezes ela não tem aquele poder aquisitivo para limpar a memória ou atualizar a memória. A memória do celular dela às vezes é muito pequena. Para isso, você até compra nuvens na internet para poder botar suas fotos, seus vídeos e tal. Eu, por exemplo, participo de vários grupos com o intuito de pegar muitas pessoas ou obter muitas fontes ou muitas pessoas para a gente poder fazer matérias, divulgação de ideias novas e inovadoras, divulgação de ideias na área jurídica, na área artística, cultural, na área econômica, na área dos tempos antigos, não é? Então, cara, eu acho que você deveria, dos tempos antigos de uma instituição federal, eu acho que você deveria pensar muito ao você mandar uma mensagem num grupo de WhatsApp, porque isso pode fazer com que você caia em descrédito, fazer com que você fale com todo mundo ao mesmo tempo, e não há essa necessidade, né? Muitas vezes, se você quer responder uma dúvida de uma pessoa, responde para aquela pessoa. Ou então, se essa dúvida for uma dúvida que atinge, vamos dizer, um percentual de mais de 30% do grupo, responde para o grupo todo. Eu acho que tem que se ter uma percepção e uma educação para se fazer parte de grupos de WhatsApp. Meu nome é Anand Rao, eu sou editor-chefe do grupo de comunicação Cultura Alternativa, que tem a @TV Cultura Alternativa no YouTube, @Aposentado Ativo no YouTube, @Músicas Desconhecidas no YouTube, @Poemas Desconhecidos. O nosso portal de notícias é o culturaalternativa.com.br e a gente está aqui para dar toques para você. E também tem o canal Tecnologicamente Ativo, que a gente vai publicar em vários canais esse vídeo, tá bom? Fica a lembrança para você, participar de um grupo de WhatsApp é ter intimidade com a educação de viver em público, em grupo. E a educação de viver em grupo é você ter algumas regras e algumas prerrogativas para suas ações. Um abraço e sucesso sempre!